mundo segue tenso, com os olhos voltados para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas você sabe quais as principais consequências para o comércio e os investimentos internacionais? Para falar um pouquinho do assunto com a gente, a Escola de Negócios mandou aqui para o Escolas do Conhecimento a professora doutora Cláudia Beatriz Batschauer da Cruz, que é professora lá da Escola de Negócios nos cursos de Comércio Exterior e também no programa de mestrado profissional de administração. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Lívia. Olha, para começar, a gente queria saber quais são as origens do conflito entre Ucrânia e a Rússia. As origens remontam à Segunda Guerra Mundial, quando foram formados os dois pontos de tensão entre o Ocidente e a Europa do Leste, com a União Soviética e os Estados Unidos, e em que eles dividiram partes do mundo em zonas de influência, né? E se começou, então, o que a gente conhece como Guerra Fria. Nessa época, a Alemanha tinha sido dividida, né? Uma parte para a União Soviética, outra parte ficou na Europa Ocidental. E ao longo do tempo, essas tensões foram ficando cada vez piores, foi havendo uma corrida armamentista, havia o temor de uma terceira guerra mundial por causa das armas de destruição em massa. Mas lá nos anos 80, a União Soviética começa um processo de abertura, de dissolução, né? E nessa época, dos primeiros acordos que houve foi a reunificação da Alemanha. E nesse momento há um fato crucial, que é a promessa dos Estados Unidos de, primeiro, incorporar a Alemanha Oriental à OTAN, né? Mas prometer que a OTAN não se expandiria nem uma polegada a leste. Isso foi uma promessa feita pelo James Baker, que era o secretário de Estado dos Estados Unidos, feita para o Gorbachev na época, né? E o problema é que depois disso nós vimos, depois que se dissolveu a União Soviética, que se criaram diversas nações ali, a OTAN foi se expandindo a leste e incorporando grande parte daqueles países que faziam parte da União Soviética, formando um cinturão ao redor da Rússia. Ora, se nós pensarmos que grandes potências nunca são indiferentes às forças geopolíticas, com Putin ou sem Putin, nós poderíamos esperar uma reação russa, como a que nós estamos vendo, em relação a essa expansão da OTAN, né? A Ucrânia era a última porta de entrada da OTAN a leste, né? E, portanto, um dos pontos mais frágeis para a Rússia no sentido do avanço ocidental dos Estados Unidos de maneira geral, né? Então, claro, quando eles tentam incorporar a Ucrânia à OTAN, isso desperta uma reação por parte da Rússia, que é uma reação que nós vemos na história por parte de muitos outros países, inclusive dos Estados Unidos. Podemos citar lá a crise dos mísseis em Cuba, né, que desatou a mesma reação, enfim. Isso faz parte do modus operandi dos estados, dos países, no cenário internacional, né? E a imprensa tem focado muito nessa guerra como se fosse algo que a Ucrânia pediu e a Ucrânia não começou a guerra e a Rússia é a grande culpada. Mas nós temos que nos distanciar um pouquinho disso e entender as origens desse conflito. E essas origens estão ligadas a questões geopolíticas realmente. E temos que tratar agora a solução desse problema com uma questão geopolítica e como é que nós conseguiríamos dissolver essa confusão que foi criada naquela região. Então, muita gente fala, interesse é territorial, interesse... Mas quais são mesmo os interesses envolvidos nesse conflito? E tem alguma medida, alguma resposta? A gente falou da OTAN, falou dos Estados Unidos, mas enquanto isso tudo acontece, parece que eles... a gente não tem nada a ver com isso, estamos de fora, se resolvam, né? Aí quando você conta pra gente que não, o problema é, de fato, a OTAN e uma quebra de promessa do governo norte-americano, então, peraí, o que está acontecendo? Na verdade, é uma luta entre grandes desenvolvida no espaço europeu do leste, mas que afeta a Europa Ocidental, porque depende grandemente da Ucrânia para as tubulações de gás, enfim, a Europa depende de 40% do gás importado da Rússia, né? E a Europa fica no meio dessa guerra, sem ter muito o que fazer, porque é muito dependente da Rússia, e ao mesmo tempo tentando manter a sua aliança com os Estados Unidos. Aí nós vemos outros atores aí no meio, como o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, né, tentando tomar a liderança numa negociação, quando nós sabemos que o Reino Unido sempre foi um país
que é contra a integração europeia, e aí se coloca como mediador nesse processo, ao mesmo tempo muito aliado dos Estados Unidos. Há uma grande preocupação de perda de influência do euro. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, com as sanções aplicadas à Rússia, tenta manter o seu domínio econômico, né? Então, é um retalho de interesses muito complicados de explicar assim em pouco tempo. Claro. Né? Mas nós temos que olhar essa questão um pouco mais de longe e entender as raízes desse conflito, que são raízes geopolíticas. A gente não pode negar isso, né? Como você falou, já tem pouco tempo, a gente queria falar um pouquinho do impacto dessa guerra para o comércio, principalmente o comércio internacional e para os investimentos internacionais. É aquela coisa, vamos falar, essa guerra vai se refletir no mundo todo economicamente. Explicar um pouquinho para a gente o que é isso, Na verdade, essa guerra é mais um fator complicador, né? Nós vínhamos lá do Trump com a guerra comercial com a China, depois tivemos a pandemia e agora essa guerra, né? E essa guerra, o principal efeito que ela tem causado é que como tem essa questão geopolítica e de segurança nacional, ela tem feito com que os Estados Unidos adotem uma política de comércio administrado, ou seja, nós temos o guarda-chuva da OMC, da Organização Mundial do Comércio, que estabelece regras de liberalização comercial, que são muito importantes para o Brasil, porque nós não somos um país influente no comércio internacional, nós representamos 2% do comércio internacional, então nós não temos grande força para influenciar os destinos desse processo de liberalização. Mas quando os Estados Unidos e outros países começam a adotar cláusulas de exceção da OMC para impor sanções, para limitar exportações, para limitar importações da Rússia, isso gera um sentimento de que a inserção em cadeias globais de valor é algo a ser temido, porque tu causas dependência, né? Por outro lado, essa tendência de fechamento de mercado, historicamente já se comprovou que é muito perigosa. Aliás, a OMC foi criada lá no final da Segunda Guerra Mundial para incentivar a liberalização comercial, porque já era concebido naquele momento que o fechamento comercial causa conflitos. Então, nós estamos tendo um efeito colateral de comércio que incentiva novos conflitos e que, no fim das contas, não sabemos se vai causar algum tipo de impacto sobre o Putin, né? Porque nós sabemos também que sanções comerciais não derrubam líderes. E, querendo ou não, podemos esperar que o Putin estava esperando já por esse tipo de resultado, né? Então, o que nós estamos vendo? Estamos vendo uma desvalorização do rublo, que é o que a China tem feito artificialmente, a desvalorização do renminbi para impulsionar as exportações, né? Então, isso causa alguns efeitos colaterais que, no fim das contas, não sei se são resolutivos na questão da guerra em si. Para sanar o conflito, né? Pode desvalorizar ali um pouco, mas já é esperado e aí se trabalha de outra forma e a gente fica nessa expectativa, né? Eu estou conversando aqui com a professora Cláudia Beatriz Batschauer da Cruz, lá da Escola de Negócios, sobre a guerra na Ucrânia e os impactos aí no comércio exterior. Para finalizar, professora, tendo tudo isso em vista, ainda está difícil de saber até quais vão ser os impactos. Tem como prever um futuro nessa coisa do comércio internacional ou está difícil ainda? Está difícil ainda, mas a gente já tem alguns efeitos sentidos, né? No Brasil, nós temos um aumento dos combustíveis, mas veja, o aumento do barril do petróleo que nós temos hoje é menor do que nós já tivemos no passado. 2008, mesmo nas crises do petróleo, o aumento foi muito mais significativo do que nós temos hoje. O petróleo até pode ser substituído, né? É fácil substituir o fornecedor, fácil em termos, mas é mais fácil que o gás, por exemplo, porque o gás tem um problema de transporte. Então, para a Europa vai ser muito mais complicado substituir a fonte de energia, que é o gás, do que para nós, ou para o mundo ocidental em geral, que seria o petróleo, que agora tem as negociações com a Venezuela, enfim. Então, nós temos esse aumento nos combustíveis, o que causa aumento de inflação, né? Esse fechamento dos mercados que pode respingar em nós, porque nós dependemos dessas regras da OMC para nós podermos colocar os nossos produtos, nós vivemos lutando contra o protecionismo, né?
E os efeitos, a resolução dessa guerra ainda está um pouco nebuloso, né? A proposta por parte do Putin de que se reconheçam as duas regiões independentistas. Se houver isso causa novos desdobramentos para outros países que também têm regiões independentistas e que não querem que se independentizem. Então, isso cria um imbróglio geopolítico de novo, né? Exemplo da China com Taiwan, exemplo até da Espanha com a Catalunha, enfim. Então, estamos realmente numa situação muito complicada. Quem é que vai aceitar perder a guerra, né? Quem é que vai aceitar perder a guerra? Fica esse questionamento aí para todos os nossos ouvintes e espectadores. E muito obrigada aí por conversar um pouquinho com a gente. Sabe que o assunto é mais amplo, maior, né? Mas agradeço, professora Cláudia Beatriz Baccioli da Cruz, por estar com a gente aqui no Escolas do Conhecimento. Obrigada pela oportunidade. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo.